E Lelê, o que é essa semana realmente que a gente fala? Como é que é a organização? Como é que se deu? Eles alugaram o Teatro Municipal. Eu vou dizer o que eu sei, eu sou ignorante na área, todo mundo já está vendo aqui. Né? Eu vou dizer o que normalmente a gente aprende, né? Foi uma semana de arte em São Paulo, onde foi alugado o Teatro Municipal. Houve a apresentação do Vila Lobos, a apresentação de uns poemas, do sapo que pulava, a plateia que falava contra. Me ensinaram também que o Oswaldo pagou um pessoal para vaiar também para fazer. Então, a gente tem uma... Naquele tempo não vaiava, era papo. Então, Lelê, como é que é isso? Como é que na prática foi essa semana? O que é essa semana na prática? Na realidade, a Semana de Arte Moderna ela dura 3 dias. Ela começou no dia 13 de fevereiro de 1922, às 8h30 da noite, no Teatro Municipal em São Paulo. Que dia da semana é? É uma sexta? Eu não vou me recordar. Porque 3 dias parece ser uma sexta. Assim, ó. Foi no dia 13, no dia 15 e no dia 17 de fevereiro. Foram 3 festivais. Desses 3 festivais, o primeiro festival lotou, porque o ingresso não era uma coisa barata, diga-se de passagem. O segundo começou a minguar e o terceiro foi em matéria de público que teve menos efeito. De todos os jornais de São Paulo, só existiu a antiga província de São Paulo, que é o Estadão atualmente, é o único que se manteve assim distante, que foi imparcial. O resto, todos os outros jornais achavam que a semana era uma manifestação da elite mimada de São Paulo. Então não foi recebido, né, assim, o evento com bons olhos perante o grande público, que estavam acostumados àqueles academicismos. E quando a gente imagina, né, academicismo em história da arte, você vai pegar uma pintura, que nem a gente pega a exposição da Anitta, né, e você compara com a pintura do século XIX, você vê a distância que existe. Você pega o Vitor Brecheret, você pega todos os artistas, cada um à sua maneira, eles contribuíram para essa ruptura. Na literatura, a coisa se deu de forma mais impactante, né? O Manuel Bandeira, ele não estava presente na semana, mas o poema dele, Os Sapos, que você acabou de falar aqui, foi recitado pelo Ronald Carvalho numa chuva de vaias. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz meu cancioneiro é bem martelado. O poema é uma crítica já à poesia parnasiana, é uma crítica ao acadêmico. Então, quando nós nos deparamos com a ideia da semana, foi um evento assim, ó, ele contou com a participação de pessoas como Vila Lobos, né? Vila Lobos, inclusive, ele foi, quando ele foi se apresentar, ele estava calçando um fraque, juntamente com sandálias, né? E os jornais do dia seguinte falaram que até o conceituado maestro, já era conhecido, né, Heitor Villa Lobos, entrou na insânia dos modernistas se apresentando com um visual futurista, segundo eles. Ele estava com saudade porque estava com problema de saúde. O Chance pode até dar esse detalhe, né, com um pouco mais de... Mas providencial o chinelo, diga-se de passagem. Oi? Não podia ser em melhor época para ele usar o chinelo, né? Sandálias, né? Então foi um movimento impactante, assim, ó, ele marcou sim, porque se durante os 3 dias, né, nós podemos falar em barbárie artística, porque os artistas eles foram lá para receber vaias, né? O próprio Mário de Andrade teve uma palestra que ele quis fazer na escadaria do Municipal, né? E as pessoas começavam a vaiar lá, e ele muito tímido, né? E ele falou anos depois que ele não sabe como que ele conseguiu, né, vencer toda aquela timidez no meio de todo mundo. Então foi um evento bastante interessante. Os personagens envolvidos nesse evento, diga-se de passagem, todos eles, sem exceção, eles deram uma contribuição tremenda, porque só mesmo depois da Semana de Arte Moderna é que nós começamos a enxergar o umbigo do Brasil, né? E a arte brasileira, eu costumo falar isso hoje para os alunos, né? Se nós observássemos os efeitos da semana, estamos completando 90 anos, né? Mas a semana ela já começou a dar os seus frutos nos anos seguintes, né? Exemplo disso, em 1926, nós tivemos o Congresso Regionalista do Recife, no qual 3 autores em particular, José Lins do Rego, José Américo de Almeida e também Gilberto Freire, Casa Grande Senzala, José Américo de Almeida, A Bagaceira, José Lins do Rego, Fogo Morto, Menino de Engenho, entre outros. Eles já discutiam, né, essa coisa da radicalização da semana,
que se preocupava muito com esse projeto estético de ruptura com o passado. Eles queriam agregar a essa ideia de ruptura com o passado a ideia participativa. Também é quando vai surgir daqui a pouco, em 1928, 2 anos depois do Congresso, o Abagaceiro, do José Américo de Almeida, e 2 anos mais tarde, a Raquel de Queiroz, que na época era uma menina de pouco mais de 18 anos, vai escrever o 15, que é uma obra-prima da literatura brasileira. Então nós sabemos que a semana, ela teve sim impactos. E assim, não tem como você falar de um autor do naipe de um Guimarães Rosa, de uma Clarice Lispector, que estão lá no final da 3ª geração, né, da literatura moderna, sem você passar pela semana, que foi justamente essa ideia de vamos reformular, vamos remodelar. A ideia deles era reformular, remodelar a inteligência nacional. Então, peraí. Das letras. Então a gente poderia dividir assim: tem as obras que vão ter mais importância pós Semana Moderna de Arte, e a Semana Moderna é um evento político que marca essa ruptura estética, social, política da própria arte brasileira se impondo num novo cenário mundial. Seria mais ou menos isso? Isso, exatamente. A leitura foi perfeita, porque o evento, a semana, embora você tenha lá as pessoas envolvidas, o teatro foi alugado durante uma semana, né, na parte inferior as exposições, depois o Salão Nobre, as apresentações, oscilando recital de música. Não podemos esquecer que do lado do Vila Lobos, quando ele apresentou, ele recebeu vaias, porque ele já usava de alguns experimentalismos. E teve um outro nome do piano, Guilmar Novaes, que tocou algumas peças clássicas. Ele foi aplaudido pelo público, né? Então, quer dizer, tudo aquilo que era novidade, nós sabemos que já gerava esse impacto. Que eles estavam acostumados mesmo ao padrão, ao convencional, ao acadêmico. Quando isso apareceu na semana, e olha, essa apresentação de música foi a contragosto dos organizadores, né? Porque eles queriam romper, não vamos usar peças clássicas, é o caso do que foi feito ali. Então, foi um evento bastante interessante. Eu gostaria de ter aí, talvez uns 90 anos a mais, né? Para ter passado por isso. Professor Chinoso, a gente está vendo ali que aqui no Brasil teve ruptura. Nos outros países, houve também uma reação parecida aqui no Brasil? Tipo, as pessoas chegaram a malhar, por exemplo, o Picasso ou os artistas pela forma que eles davam. Houve uma mesma reação ou não? Bom, antes de responder, fazer uma colocação sobre o que o Lelê falou. Sim. Que é o seguinte: o maestro Vila Lobos, quando entrou no palco de chinelo, de sandália, é porque ele estava com um calo enorme que impossibilitava totalmente colocar um sapato e reger ao mesmo tempo. Então ele usou o chinelo por causa disso, por causa da dor. E o pessoal interpretou aquilo como mais um modernismo e pau no Vila Lobos, né? Essa é a primeira coisa. Em relação a isso que você falou, essa reação negativa, ela vai ocorrer em todos os países onde o modernismo floresceu. Porque ele não floresceu devagarinho, aos poucos. Nesses países ele veio de uma forma bastante agressiva, partindo da França, principalmente espalhando pela região, Alemanha, Inglaterra, Espanha, Itália. E realmente o pessoal não aceitou, ninguém aceitou a princípio. Eles foram extremamente criticados, porque ninguém compreendia. O modernismo ele só foi compreendido muito tempo depois. Quando você analisa, por exemplo, as obras do Cézanne e as perspectivas múltiplas que ele usava, criando situações completamente anti-acadêmicas no quadro, sem que o quadro ficasse feio, era uma coisa bem pintada e você olhava e falava, mas tem alguma coisa que não é, né? O Picasso vai se inspirar em Cézanne, principalmente para o cubismo, que parte desse princípio de perspectivas múltiplas. Então, realmente causou um efeito assim, bastante negativo, a princípio. Depois, naturalmente, como tudo foi sendo absorvido, e passou a dirigir praticamente toda a mentalidade artística do mundo nessa visão modernista. Todo mundo passou a ser modernista. O senhor acha que aquele dadaísmo, esse anarquismo estético que houve, o Guillaume Apollinaire, eu quero dizer, o Guillaume e o Marcel Duchamp, eles seriam o auge dessa radicalização, dessa ruptura? Foi evoluindo, e com o advento da guerra,
essa reação negativa da intelectualidade europeia em relação à guerra e às coisas que aconteceram vai levando a uma exacerbação desses movimentos. E o dadaísmo eu acho que é o coroamento, porque depois o surrealismo, sim, que se inspira em grande parte na ideia dadaísta, já é uma coisa mais sofisticada, não tem mais o impacto político, por exemplo, que o dadaísmo teve. O dadaísmo teve surrealismo é mais estético e o dadaísmo mais político. É uma arte eminentemente política, o dadaísmo. Eles fizeram de propósito a anti-arte, a arte do deboche, para esculhambar com a arte clássica do século XVIII, século XIX, né? E então o impacto do dadaísmo é visto até hoje. O dadaísmo foi uma das poucas vanguardas que nunca acabou. Hoje você vê dadaísmo, porque dadaísmo é o seguinte, é pegar alguma coisa que já tem, né, já está pronto, que é o ready-made, que o Duchamp falava, pegar essa coisa que já está pronta e colocar, que ele dizia, se você colocar um urinol num pedestal, num museu, vai aparecer alguém para dizer que é lindo, entendeu? Porque na verdade ninguém tem nada de arte, isso aqui é verdade. Então, era uma gozação. Só que foi tão espetacular que vai influenciar gerações de artistas ao longo do tempo. Você não pode dizer que Andy Warhol, sim, com a pop art, não vai apelar para o dadaísmo. Isso é tranquilo. Na fotografia, né, muitos artistas trabalharam no sentido de criar coisas dentro da fotografia dadaísta. Man Ray, por exemplo, é um gênio da fotografia dadaísta. E isso vai, não teve como. A própria Semana de Arte Moderna, o nosso modernismo, vai influenciar durante décadas e décadas os artistas. Você vai ver movimento tropicalista dos anos 60, a lira paulistana, do Arrigo Barnabé, do Assunção, dos anos 70. São movimentos ultramodernos que vão buscar inspiração lá atrás na Semana de Arte Moderna. Então, por aí. Só para ilustrar, surrealismo, sim, da Dali. E nós pegássemos, isso aqui é uma das dadaísmo também, ó, puxando, né? A fonte. Lembrando que quando ele expôs essa imagem, né, Xenzo? Ele usou um pseudônimo, né? Ele assinou o nome do artista, mas não é o nome dele. Né? Exatamente. Me diga uma coisa só, deixa eu pegar um gancho aqui no que o Xenzo falou, que é a questão da velocidade, né? A disformidade, estamos entrando num mundo maquinal, né, motor a explosão, a eletricidade, e de repente o século XX, obviamente, é muito mais rápido que o século XIX. E a gente vê na questão do futurismo, onde aquelas formas aparecem como se tivessem velocidade. E nós vemos também a questão do Drummond, que tem um poema que ele fala de uma cidade onde ele olha pela janela e fala, e vida besta, né, fazendo um contraponto entre uma vida do campo e a vida na cidade, que é mais agitada. A semana marca isso também, essa industrialização paulista, a velocidade, os carros, o Ford Bigode, as corridas de carro, isso tem a ver também? Sim, ó, esse poema que você fala do Drummond, ele fala assim, ó, casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar, um homem vai devagar, um burro vai devagar, um cachorro vai devagar. Devagar, as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus. Exato. Então, essa tópica da vida besta, que o Drummond, ele vai ser um poeta, né? Como nós temos, ele tem algumas fases. E uma delas é de revisita justamente à infância, mas mesmo nessa fase que ele traz a terra natal, que ele traz, como que eu diria, o pequeno mundo de Itabira, do Mato Dentro, que é a sua terra natal, a sua infância. Ele vai também ter poemas maravilhosos, como é o famoso No Meio do Caminho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Quer dizer, essa tomada dele do meio do caminho, se nós atentássemos, ele vem de Dante. Dante, quando começa a Divina Comédia, começa nel mezzo del caminho, quer dizer, no meio do caminho também. E ele vai justamente pegar essa ideia de pedra como adversidade numa estrutura completamente inovadora que repete-se a palavra pedra, a palavra caminho, né? Então, nós sabemos que isso já está de acordo com esse novo padrão. Então, essa industrialização latente, ela aparece sim, né? O futurismo, se nós pegássemos Macunaíma como exemplo do Mário de Andrade,
Tem uma cena que o nosso herói, como o Mário trata, né, esse personagem, ele está sentado vendo o movimento dos carros. Esse livro é de 1928, né? E o narrador fala assim, o nosso herói não sabia se as máquinas eram os homens ou se os homens eram as máquinas. Então existe sim isso aí como tema. Então essa vida moderna, essa vida um pouco mais prática, né? Um pouco mais, como que eu falo para vocês, imediata, é o efeito que a gente vive hoje, né? Nós professores, né? Quando nós nos deparamos, exemplo, com o fator tempo, eu não vejo um professor em sala de professor falar que tem tempo para fazer as coisas, porque nós temos muitos compromissos hoje, a vida nossa é diferente, talvez de 50, de 60 anos atrás em relação a isso. Mas essa industrialização, a eletricidade, a transformação do Brasil, a gente sabe que vem com o JK, né? Mas antes disso, esses lampejos, eles com certeza eles modificaram a arte, modificaram muito. Então há uma influência direta sim, há uma influência principalmente no primeiro tempo. O primeiro tempo do modernismo é onde o futurismo ele aparece de forma mais impactante. Professor Schenzo, a gente viu ali também que quando a semana termina e causa aquele alvoroço todo, vimos que ficou um legado que modificou a literatura, as artes plásticas. E aqui no Brasil a gente tem uma pouca tradição nas artes plásticas, principalmente escultura. A gente falou do Brecheret, que eu acho que talvez seja, que eu me lembre da minha vida escolar, é o único que é citado das formas. E depois nós vamos ter aqueles movimentos concretistas, já dos 50 e tudo mais. A escultura no Brasil, ela perdeu essa carona, só o Brecheret. Por que só o Brecheret? Não é que é só o Brecheret, é como ele foi o escultor mais importante daquele momento e participou da semana, ele era um escultor acadêmico. Existem obras acadêmicas maravilhosas do Brecheret, mas ele assumiu o modernismo quase que de imediato, assim que começou. E, então ele teve a figura dele, a maneira dele ser, teve um impacto muito grande. Mas se você vai ver o Bruno Jorge, por exemplo, é um escultor da mesma época, de 1930, e que ele faz coisas espetaculares, maravilhosas, como algumas obras tem em Brasília, como Meteoro, na frente do Palácio lá de Brasília, aquela estátua maravilhosa lá, os candangos, os dois personagens que representam, que teriam construído Brasília, aliás, aquilo lá, aquilo lá, na verdade, era para ser uma homenagem aos índios do Planalto Central. Eram dois guerreiros, o original que ele deu era Os Guerreiros. Mas como tinha os candangos que trabalhavam lá, que eram os nordestinos, eles associaram a imagem chamada de candango. Então ficou. Então tem dois nomes, aquela registrada como Os Guerreiros, mas a tradição popular, candango. A minha pergunta que eu queria chegar é, se da mesma forma que o Lelê citou os tradicionalistas, os modernistas na literatura, na escultura e na arquitetura, o Oscar Niemeyer, eles são a modernização da arquitetura no Brasil, por exemplo, se deu um pouco mais tarde, porque nós tivemos na Europa a Bauhaus, uma escola muito importante, em 1919, depois os nazistas perseguiram e fizeram fechar, mas influenciou toda a arquitetura moderna calcada em cima da Bauhaus. Teve o movimento Art Deco em Paris, da exposição de arte decorativa de 1925, surgiu a Art Deco, que era uma mistura de arte nouveau com outros estilos, era bem eclética, que predominou até mais ou menos em 1940. E a arquitetura francesa, do Le Corbusier, que trouxe um outro sistema que permitiu o curvamento do concreto, coisa que não se conseguia fazer, ele colocou isso daí e outras novidades que ele fez. Aí começou a modernizar a partir de 1930. Aqui no Brasil não foi diferente. Em 1936 foi construído um edifício no Rio de Janeiro, que era dos Ministérios da Educação e Saúde, do ministro Capanema, hoje chama inclusive Palácio Capanema, e ele convidou o Le Corbusier para vir e já estava ali uma equipe de mais ou menos uns 15 ou 16 arquitetos importantes, entre eles o Lúcio Costa e o Oscar Niemeyer, e que receberam toda essa influência do Le Corbusier e da arquitetura moderna francesa. A partir daí houve sim uma modernização da arquitetura brasileira, mas até então todas as construções e as restaurações foram feitas em obras como o elevador Lacerda, na Bahia, era arte deco, é tudo arte deco. Né? Aí a partir de 1935 começaram a surgir obras dentro do espírito do modernismo, com concreto,
o concreto retorcido, que é o caso, por exemplo, da Pampulha, Sim. no Rio de Janeiro. Aqueles arcos da Pampulha foi a primeira obra de concreto curvo feito no Brasil, de ideia do Niemeyer. Aí se modernizou. E aí também a comunicação estava maior entre a Europa e o Brasil e Estados Unidos, e havia um intercâmbio muito maior desses arquitetos, e aí então houve um crescimento grande nessa direção modernista da arquitetura. A escultura não foi diferente. A escultura, nós tivemos o Bruno Jorge e alguns outros escultores desse período aí, antes dos anos 50, e nos anos 30 surge o concretismo, lá na Holanda, né? E depois foi trazido para cá pelo Max Bill, na exposição da primeira Bienal de São Paulo, que ele foi o premiado com o primeiro prêmio, como é que chama? Esqueci o nome da obra agora, mas uma obra maravilhosa, de um metal retorcido, que a ideia do concretismo era não representar nada que fosse da natureza, não é? Nada que tivesse alguma relação com aquilo que é figurativo. E a partir daí começou, o movimento se destacou, já tinha brasileiro fazendo concretismo sem saber que era concretismo aquilo, né? O Luiz Saciloto, por exemplo, fazia obras maravilhosas. E a partir da Bienal, então, esse movimento cresceu bastante. E o concretismo, que exigiu que um conhecimento matemático muito grande, um uso da regra de compasso rigoroso. Então, São Paulo tinha muito engenheiro, tinha muito arquiteto, porque a construção não parava, mas era uma coisa muito rigorosa. E limitava o artista, tinha muita regra. Quando chegou em 56, 57, o pessoal do Rio de Janeiro, que era concretista, fizeram um movimento de revisão, que é o neoconcretismo. E a Lígia Clark, o Hélio Sica, esse pessoal aí, né, dizendo o seguinte, que não dava mais para aguentar o rigor do concretismo paulista, que era preciso pôr um pouco mais de emoção, de diferenciação, de criatividade, né? E surge então o neoconcretismo, cuja primeira característica era o espectador, ele precisa participar da obra, interagir com a obra. Essa é a marca sensorial, número um do neoconcretismo, diferenciado do concretismo, que não era permitido isso. Aí surgiu toda aquela, aí surgiu um leque de coisas dentro do neoconcretismo. Aí nos anos 60 começa, 60, 70, a arte conceitual no Brasil, que aí vale a ideia, né? Vale a ideia e vale tudo, né? Não tem mais regra, não tem mais escola, não tem mais nada. Perfeito. Ó, você que está acompanhando a gente, você está percebendo que a nossa visão aqui é bastante eclética com relação à Semana de Arte Moderna, porque a gente não está tentando fixar somente no evento em si, a gente está tentando entender o que aconteceu antes, né? E nós vimos aqui que havia uma questão de ruptura no mundo, sobre um academicismo que ninguém aguentava mais, mesmo porque está surgindo a questão nacional, onde os artistas querem impor uma linguagem que é própria do seu meio, que tem a ver com a sua infância, com os seus, com aquilo que ele está vendo. E ao mesmo tempo a gente está vivendo um mundo que culminou com uma primeira grande guerra, e nós não podemos esquecer que a Semana de Arte Moderna está entre duas guerras, então é um período também bastante efervescente, porque as coisas estão mudando muito rapidamente. Vimos também aqui o advento da indústria, o advento da máquina, o advento da velocidade, o advento de uma realidade que está em transformação permanente. E depois nós vimos que essa semana aqui foi primeiro como política, se transformou depois num manifesto estético, e aí sim teve, talvez, acredito eu, pela minha ignorância e pelo que eu aprendi aqui hoje, teve de fato a sua forma de borboleta, quando ela surge criando os autores da literatura da década de 40, 50 e 60, nas artes plásticas, como nós vimos aqui, na arquitetura e também na escultura. E nós só não falamos muito da música, né? Falamos um pouco do Vila Lobos, mas não falamos também dessa influência que vai lá. Então, para a gente dar um fecho mais a quem está nos ouvindo, para ficar um pouco mais didático, então a gente podia fazer agora nesse finalzinho, mais didaticamente, uma relação de nomes para a gente dizer o que foi cada um. Então, por exemplo, Lele, a gente falou aqui de Oswald de Andrade, Mário de Andrade, você falou da Raquel de Queiroz e do Carlos Drummond de Andrade. Então, se você pudesse falar rapidamente, um pouquinho só de cada um, a importância na semana e a importância que nós temos ele na literatura e na arte para o Brasil. Os principais nomes que você destacaria. Sim,
De uma forma bem didática, eu acho que nós temos que abordar dois assuntos aqui. A semana, né, que já foi falado, depois o desdobramento dela. O desdobramento da semana na literatura é estudado em 3 momentos distintos. O primeiro momento vai de 1922 até 1930. É conhecida como fase heróica, fase iconoclasta, é a geração da destruição, é a geração em que o projeto estético ele é mais valorizado do que o projeto ideológico. Então eles têm como objetivo muito mais o romper com o passado, não interessa que preço que você tem que pagar por isso, do que o que você disse. Então se você pegar as obras desse período, o Mário de Andrade, ele vai fazer um livro que eu acho que é um livro que deveria ser obrigatório para qualquer aluno de ensino médio, que é o Macunaíma. O Macunaíma, ele faz uma coletânea de lendas amazônicas que ele captou de um alemão, e nessas lendas amazônicas ele inclui também histórias, causos do Brasil, ele faz uma amarração, como um antigo Aedo, né, ou um episódio da cultura grega, ele faz isso, né, com o livro Macunaíma. Então, é um dos autores mais expressivos, só que se você pega o Macunaíma, você compara com outro livro como o Amar, Verbo Intransitivo, você percebe que o Amar é um livro experimental no sentido da linguagem, no sentido da introspecção psicológica, mas ele já tem um dedinho ali um pouco crítico. Então, se nós pegássemos os autores de primeira geração que são mais estudados, o Mário de Andrade, né, foi poeta, foi prosador, foi ensaísta, o ideólogo do movimento moderno, né, o Oswald de Andrade, que é considerado a cabeça mais radical que o movimento teve, justamente pelo Oswald de Andrade, com aquela viagem que ele faz em 1912, que o Brasil começaria, através de artigos que ele vai publicando no estado de São Paulo, a ter contato com as vanguardas. O poeta Manuel Bandeira, que é um outro nome importantíssimo, ele, embora tenha a prosa, é como o poeta que ele se fez. O Bandeira, ele vai morrer só em 1968, então ele vai ser um poeta que ele vai atravessar todas as fases do modernismo. Mas ele é um poeta que, quando começa a escrever, ele está preso ainda ao acadêmico. Você tem nele, né, nos primeiros livros de 1917, 1919, se você pegar Cinza das Horas, Carnaval, né, você tem ali um poeta que ele ainda é acadêmico. Você tem um poeta moderno, mas não ainda um poeta modernista já, que ele já começava a antecipar. Se você avançar para a segunda geração, ela vai ser uma geração mais fecunda, né? Nós estudamos a segunda geração, chamada a geração de consolidação, a geração de 30. A geração de 30, ela teve na prosa, né, nos romances, o neorrealismo, o neonaturalismo. Exemplo, o Nordeste, da Raquel de Queiroz, ela sempre foi fiel a isso. Exemplo, a Zona da Mata, de um José Lins do Rego. O Sul do País, com o Érico Veríssimo. A Bahia, não podemos esquecer, com o Jorge Amado, né? A questão do Nordeste, com o próprio Graciliano Ramos, que é talvez o escritor mais exponencial. Esses autores são situados de 1930 até 1945. Essa segunda geração, chamada de neorrealista, neonaturalista, é uma geração que busca a questão social, ela busca o engajamento da obra. A gente pode fazer um paralelo com a série Os Retirantes da pintura do Cândido Portinari, né, que retrata bem aquele flagelo da seca. Sim. Ele usa o expressionismo ali para poder denunciar. Então, a literatura brasileira agora, nessa fase, a geração de 30, de uma certa forma, ela herda aquela concepção participativa do realismo do século XIX. No entanto, a linguagem foi transformada por 22. Por isso que os regionalismos, eles são, a partir desse momento, eles são muito mais valorizados. Você pega o Jorge Amado ele faz um casamento entre o erudito e entre o popular, que você não sabe onde está o quê, né? Então, essa valorização do colegial foi o grande legado que a primeira geração deu. Agora, na segunda, existe uma geração mais participativa. Se você pegar na poesia da segunda geração, o Carlos Drummond de Andrade, ele está inserido na segunda geração. Ele foi talvez o retrato vivo, poético do Brasil do século XX. Um rapaz que nasceu em 1902 e morreu em 87, ele assistiu todos os acontecimentos mais importantes do século XX. Ele participou, né, como espectador das duas guerras. Ele viu a explosão de Hiroshima e Nagasaki.
ele viu depois o governo JK, o golpe militar, ele participou da abertura política, de certa forma, e tudo isso foi registrado em sua poesia, né? Então nós sabemos que ele é sim um poeta que é estudado dentro da segunda geração também, né? Mas ele tem muito, ele ultrapassa esse sentido de colocação às vezes que nós temos que dar, porque às vezes acontece muito isso. Você pega um autor, você coloca o autor na gaveta dele, né? Qual a geração que ele pertence? É estudado na segunda geração, mas isso não quer dizer que você não possa encontrar elementos de outros tempos, né? Dentro da poesia de 30 ainda, eu posso citar Cecília Meirelles, né? Que ela vai ser uma poetisa importante, só que faz uma poesia muito mais pessoal, né? Então, Jorge de Lima, o Murilo Mendes, que é considerado um grande expoente do surrealismo, que é a vanguarda europeia, também aparece na literatura. Ele é um dos grandes nomes, Retrato Relâmpago, é um livro maravilhoso. Então, nós temos esses nomes dentro da poesia. Quando você avança em 1945, já começa uma história um tanto que nebulosa, que seria a terceira geração do modernismo. A terceira geração pós-45 é a geração do final da ditadura do Vargas, é a geração do final da guerra, agora início da Guerra Fria, é a geração da pós-bomba atômica. Então, se antes o poder energético, né, aliás, uma bomba pode estourar, né, e danificar sua casa, agora uma bomba atômica você ultrapassa inclusive o quintal do seu vizinho. Então o que acontece? As questões universais, elas passam a ser mais valorizadas. Então nomes como Clarice Lispector, que faz uma literatura introspectiva, né? Até um crítico chamado Afonso Romano de Santana, ele fala, né, que os textos dela não começam, nem terminam, simplesmente continuam. Então a gente sabe que ela é sim, né, Afonso Romano de Santana, se eu não estou enganado, foi ele que disse isso, desculpe se eu estiver errado, mas a Clarice é bem isso, né? Os textos não começam, eles simplesmente continuam, é bem introspectivo, né? Guimarães Rosa, que vai ser um autor, talvez um dos prosadores mais completos que o Brasil teve, né? Até hoje, né? A gente fala, cada autor é importante no seu tempo, né? Mas o Guimarães Rosa é um médico que falava 19 idiomas, né? Poliglota, ele parte do universo sertanejo para poder ganhar o mundo. Então você pega Grande Sertão Veredas, é uma história que tem um exercício experimental de linguagem fabuloso, né? Sem contar que a história que ele conta ali tem de tudo, né? Os valores humanos, então, eles passam a ser valorizados dentro dessa, que seria a terceira fase. Após a terceira geração, nós temos as tendências contemporâneas que nós usamos em literatura. Uns usam a expressão pós-modernismo, outros tendências contemporâneas. O movimento concreto que o Shenzo acabou de falar aí nas artes plásticas, na literatura, ele começa em 1956, né? Começa com o Haroldo de Campos, Augusto de Campos e Décio Pinhatari, né? Esse movimento ele vai se desenvolver. Na década de 60 vai existir também o neoconcretismo na literatura, que a grande diferença entre concretismo e neoconcretismo é que os dois, você tem a experimentação da linguagem, aquela linguagem conhecida tradicionalmente na poesia verbal, né, o verso tradicional. A poesia verbal seria substituída pelo aspecto verbíco-visual da matéria significante. O que isso quer dizer? Você vai diagramar o seu texto, você vai fazer poemas com trocadilhos, com uma palavra. Então isso seria o concretismo na literatura. Então é um trocadilho, você muda o eixo de leitura. Você pode fazer uma leitura vertical, uma leitura horizontal, uma leitura diagonal, né? Nós sabemos que do neoconcretismo seria o uso de uma arte um pouco mais participativa. O Ferreira Goulart seria o grande representante disso. Após isso, né, ocorre, como o Shenzo falou no comecinho aqui, que o século XX foi muito fecundo. Nós temos mais de 200 tendências no século XX, né? E se você for pegar na literatura, não foi diferente. Aí você vai ter, né, a poema Praxis, a poesia Processo, a poesia marginal dos anos 70, que são grupos de reação à ditadura militar, né? Nós tivemos até o ano passado o vestibular da UEL, pediu como leitura obrigatória, né, a poetisa Ana Cristina César, que pertenceu a essa poesia dos anos 70, dos anos 80. Então nós sabemos que a cultura brasileira no final do século XX, ela deve muito à semana, né? E só para concluir aqui, ó, quando você vê a essência, né, da semana em si, como foi dito aqui, pode até ter sido sim uma essência política.
Só que o efeito que isso teve na história da arte do Brasil, assim, até hoje colhemos os frutos. E se hoje nós sabemos que o Brasil é um país não singular, mas um país plural, marcado pela diversidade, nós devemos muito isso a essas manifestações diversificadas que vão ocorrer após a semana. Hoje basta citar aqui o fenômeno regionalista, né? Que há autores especializados, você pega autores especializados dentro da sua região. Então isso começou com o modernismo, isso hoje existe. Só que nós sabemos que hoje, né, existe uma leitura, né, de uma arte muito mais engajada e uma arte histórica, por assim dizer. Porque todo artista hoje, ele não tem que ser como até o século XIX, né, se nós fôssemos falar em mentalidade, né, Jorge, teocentrismo ou antropocentrismo, eu falo que o artista do século XX ele tem que ser historiocêntrico, né? Então ele tem noção do seu passado histórico, e para poder resgatar tudo aquilo que é da sua verba e da sua cultura, né? Então é mais ou menos isso. Beleza, acho que foi uma síntese legal, porque deu para o aluno perceber os nomes, saber a fase de cada um, que normalmente é isso que é pedido para a gente em provas e por aí. Então a gente encerra hoje o nosso AteneoCast. Semana que vem nós temos um novo tema em debate. Nós estamos aqui escolhendo, aceitando sugestão. Você pode mandar e-mail para nós sugerindo o tema. Você que está acompanhando a gente desde o nosso primeiro AteneoCast, que foi sobre radiação. Professor Shenzo, valeu a conversa, aprendi muito com o senhor hoje também aqui bastante. E nós vamos ver se a gente explora um pouco mais, que eu acho que no Brasil falta um pouco de cultura, principalmente nas artes visuais, que eu sinto falta. O senhor falou, por exemplo, do neoconcretismo. Lá em Maringá é uma cidade péssima na questão de arte, só tem uma obra maravilhosa lá que é neoconcreta, que são duas hastes de concreto torcida na ponta, e pouca gente entende aquilo lá. Eu acho belíssimo, né? Eu acho que eu sou a única pessoa que fotografia aquilo, eu acho aquilo lindo, que revela um pouco isso. Então, professor Shenzo, valeu pela a sua aula de hoje aqui para nós também, professor ali também. Então, deixar as suas últimas palavras para o nosso internauta aqui. Não, foi um grande prazer participar, vamos participar mais ainda, e estamos aí à disposição para todas as vezes que for necessário. Beleza. Lele, um abraço para você, um beijo. Espero que na semana que vem a gente esteja aqui de novo com um novo tema. Igualmente, um abraço para vocês e até a próxima. E você, internauta, espero que você esteja com a gente a partir da próxima semana, né? Ou a qualquer hora no seu iPod, ou no seu iPad, ou no seu radinho de pilha, também pode ser. Você grava, coloca aí, escuta dentro do ônibus, escuta dentro do carro. A nossa intenção é que você fique preparado de uma maneira bastante recreativa, até descontraída, sobre os assuntos importantes. Então, até o nosso próximo AteneoCast. Um abraço.